Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Analísio, sou tatuador e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre o lançamento, agora, começo de 2025, da nova maquininha Penda Bronchi. Seu nome é Ghost. Eu tive a oportunidade de testar essa maquininha no mês de 2024 e ela está sendo lançada agora em 2025. E quero compartilhar nesse vídeo a técnica que eu uso, a técnica que eu mais utilizo na maior parte dos meus clientes, servindo os meus clientes, e mostrar, compartilhar com vocês como era antes, para que eu chegasse na qualidade técnica que eu sempre busco para os meus projetos, e como ficou depois, toda a praticidade, todo o ganho de tempo, toda a maestria nos detalhes com essa nova pen, com essa nova maquininha. Então espero que vocês gostem e espero que vocês tenham a oportunidade de usar esse equipamento que é extremamente acessível e é um equipamento de alta performance que vai não só trazer qualidade técnica para o projeto de vocês, mas vocês vão ganhar muito tempo, né? E você, tatuador que está vendo esse vídeo, sabe que o tempo é o nosso bem mais precioso no universo da pintura, no universo das artes plásticas e também no universo da tatuagem. Bem, pessoal, a técnica que eu mais utilizo quando eu vou servir os meus clientes, quando eu vou executar os meus projetos, é a técnica de wipe shading, ou aqui no Brasil nós costumamos falar de rastelado. O que isso significa? Significa que é uma técnica, sobretudo, composta por segmento de pontos. Não chega a ser a técnica de pontilhismo, porque o pontilhismo é feito ponto a ponto, mas é uma técnica de rastelo, ou seja, eu faço um movimento de pincelada, como se estivesse usando um pincel mesmo sobre um quadro, porém o que vai ser registrado ali é ponto a ponto, como uma máquina de costura que vai fazendo ponto a ponto numa boa costura. E existem alguns limites nessa técnica, eu vou compartilhar com vocês, mas eu tenho aqui uma pele artificial na qual eu executei usando 100% essa técnica de rastelo, na qual eu usei a maquininha e na qual eu quero mostrar para vocês os detalhes mais importantes sobre essa técnica de rastelo. Que existem duas características, existem dois caminhos para você seguir, e eu vou compartilhar com vocês qual é o caminho que eu uso, qual entre essas duas superfícies, essas duas maneiras de aplicar o wipe shading, qual delas que eu escolhi para utilizar nos meus projetos, e eu vou mostrar o resultado que fica as minhas tatuagens uma vez feita com essa técnica. Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui, nessa pele artificial, eu usei apenas a agulha 3RL, então é uma agulha para traço, mas que também é utilizada para os projetos de rastelo, de wipe shading. E eu quero mostrar para vocês a característica fundamental para esse projeto aqui, que é este detalhe aqui, ó. Quando nós estamos fazendo o wipe shading, nós temos dois caminhos. O caminho de simplesmente passar o traço, então a gente vai ter aquela marca de linha fazendo o pontilhado, e nós temos a técnica, que é o caminho que eu escolhi, né? São dois caminhos. O caminho de linhas e o caminho que é que eu apelidei de toque de pêssego, pele de pêssego, que é o resultado que vocês estão vendo aqui. Então vocês conseguem observar, eu vou mostrar para vocês com aproximação, vocês conseguem observar aqui que o rastelado ele está acontecendo, ó, ele está presente na superfície, só que ele não deixa a marca de linha, ele deixa a pele como se fosse a pele de um pêssego, ou seja, ele deixa só os pontinhos de maneira mais limpa possível. Então a gente não tem aqui a marcação das linhas, mas nós temos essa sensação de naturalidade, né? Então, se eu der um zoom aqui, ó, vocês conseguem observar os pontinhos acontecendo, né? Então os pontinhos estão acontecendo nessa costura, o wipe shading, o rastelado está acontecendo, ó, o brilho da luz aqui, ó, facilita vocês verem a qualidade que fica o projeto, sem deixar marcas, sem deixar rastros, né? Sem deixar aquelas linhas. E não que isso signifique que as linhas estejam erradas, é que o efeito de linha
é um outro caminho. Este caminho aqui, que eu apelidei de pele de pêssego, ele busca essa suavidade, né? Ele busca essa coisa mais limpa, por assim dizer. Então tudo aqui foi feito com 3RL. Até essas partes mais grossas foram feitas com 3RL usando essa técnica. Ou essa sombra aqui escura, tudo com 3RL e tudo usando essa técnica pele de pêssego que eu compartilhei com vocês e que eu vou mostrar isso no papel. Então, né, eu vou puxar aqui, ó, o silicone para vocês verem. Ó. Aqui vocês conseguem ver os pontinhos acontecendo. Né? Aqui vocês conseguem ver a consequência dessa técnica. Né? Para que vocês possam ter noção desse detalhe, desse caminho que eu compartilhei com vocês. Então eu vou virar a câmera aqui, ó, para vocês verem. Então a gente consegue observar os vários momentos que os pontinhos aconteceram, né? E que não ficou aquela marca da linha, que não ficou aquela marca da agulha, né? Aquelas linhas que de certa forma já muda toda a característica do projeto, né? O intuito desse projeto era deixar algo mais poético, né? Algo mais suave. E assim foi possível, graças à maneira como eu conduzi esse rastelado. E graças à maquininha Pen, esse novo lançamento da Bronc, que me proporcionou deixar, né, esse degradê, essas passagens de tom de maneira mais poética. Eu vou trazer aqui uma ilustração rápida para vocês entenderem os dois caminhos capazes de percorrer com a técnica de wipe shading ou o rastelo, né, o rastelado, para que vocês possam entender. Então nós temos dois caminhos, né, o caminho número 1 e o caminho número 2. O caminho número 1, que é o habitual, que é a primeira técnica que nós aprendemos, né, neste universo do wipe shading, é o rastelado através de linhas. Então eu vou puxando essas linhas. E a partir do momento que a agulha vai pegando sobre a pele, ela vai deixando o rastelo, ela vai deixando o wipe shading, os pontos, e o começo dessas linhas ele tem mais intensidade, né? Ele tem mais pressão. O final ele vai perdendo essa pressão. Então faz com que os pontos vão perdendo o seu tamanho, faz com que os pontos vão perdendo a sua força e perdendo a profundidade na pele. Então nós vamos criando um degradê, uma passagem de tons entre o escuro até a pele, até o mais claro, na formação dessa costura, na formação do pontilhado. Então nós temos esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro caminho do wipe shading, que é através de linhas. Então nós vamos puxando essas linhas e elas vão dando o contraste simultâneo, elas vão dando a profundidade dos tons, sobretudo através dos pontos. Estou fazendo aqui com a caneta, então está saindo linha por inteira. Na maquininha, na regulagem certa, o que vai acontecer são os pontos. Já nesse universo número 2, né, que é essa técnica que eu uso, que eu falei que é a pele de pêssego, o movimento que nós fazemos com a mão é outro. Já não é mais um movimento de linha, mas é um movimento de elipses e círculos. Então o movimento que eu tenho que fazer é movimento circular e movimento elíptico. E quando eu vou fazendo esse movimento, os pontos eles vão buscando um agrupamento uniforme. E é isso que vai dar aquela pele de pêssego que eu falei para vocês. Por quê? Porque nós não vamos ter mais pontos sendo um segmento de linha e formando um traço, mas pontos que a sua forma elíptica ou circular vai conectando um no outro e fazendo como uma malha. Então os pontos eles vão estar distribuídos por igual. E isso dá aquela impressão do pêssego.
né, essa impressão aqui da pele de pêssego, como se fosse a pele de um pêssego mesmo, acontece neste caminho número 2. Então nós temos o wipe shedding caminho número 1 e nós temos o wipe shedding caminho número 2. No número 2 é onde acontece este efeito pêssego que eu vou mostrar para vocês agora, a diferença de material, como a maquininha me dá o suporte, né, como não pode ser qualquer maquininha e como que eu cheguei nessa qualidade técnica. Bem, pessoal, nessa parte do vídeo eu quero mostrar para vocês como era o meu processo, né, meu processo de execução do projeto antes dessa maquininha PEN, a minha tentativa quando veio o universo PEN, uma tentativa, né, que não foi muito bem sucedida, e depois quando eu tive a oportunidade de testar essa maquininha nova da Bronc. Antes do universo da PEN, eu usava a maquininha rotativa, vamos dizer assim, entre aspas, a convencional, aquela que acredito que a maior parte dos tatuadores, não vou falar 100%, mas a maior parte dela, já estava habituado a usar. Então nós tínhamos as maquininhas de bobina e depois vieram as maquininhas rotativas, que parte ali do mesmo princípio ergonômico, parte ali do mesmo princípio de você usar um bico, usar agulha de haste, usar uma fonte, usar uma pedaleira. Bem, essas são as duas maquininhas que eu usava antes de usar essa maquininha nova da Bronc. Então, eu tinha esse modelo aqui, que ele é um modelo muito bom, com um motor excelente, e eu tinha essa outra maquininha, né, ela é feita à mão, ela é japonesa, com motor assim, impecável, e que essas duas maquininhas, elas me entregavam essa qualidade de wipe shedding que eu executo nos meus projetos. Tanto o caminho número 1, que eu falei para vocês, que é o rastelo por intermédio de linhas, quanto o caminho número 2, que é o rastelo por intermédio de movimentos elípticos e movimentos circulares, para que a gente possa ter aquela textura pêssego, né, para que a gente não perceba as linhas da agulha acontecendo ali no projeto. Então, qual que era, né, o meu universo antes da PEN? Então, usava uma maquininha, né, então eu dependia ali de um bico, seja descartável ou seja um bico de metal, reutilizável, e as agulhas de haste. E isso era excelente, isso ainda é excelente, ainda funciona. Por quê? Porque o que acontece? As maquininhas rotativas, elas giram fora do eixo. O que, que isso significa? O motor ele tem um eixo central, né? E para fazer com que a agulha entre e saia da pele, é preciso empurrar essa agulha, fazer o movimento de ir para frente e o movimento de ir para trás. Pelo motivo das rotatórias serem fora do eixo, faz com que a agulha de haste, nesta ocasião, ela ocorra ali uma dança. Então, eu tenho uma agulha aqui de haste para mostrar para vocês que a agulha na pele ela tem que entrar e sair. Por um movimento através desse motor rotatório, ele ser fora do eixo, a agulha ela tem uma dança. Por mais que a gente coloque o elástico para segurar a haste, ela continua tendo uma dancinha. E essa dancinha aqui é o suficiente para fazer com que os pontos saiam fora do lugar. Né? Pode parecer um pouco na contramão do mundo, mas isso, o ponto sair fora do lugar no universo do wipe shedding é muito positivo. Para as outras técnicas como fine line não, mas projetos de traço fino, projetos delicados, projetos de realismo, agulhas de pintura como as agulhas de Magnum, ou uns projetos de pintura que exige ali uma precisão muito aguçada, essa dança que a agulha faz fora do eixo já não é tão positivo. Mas que aqui, para o universo do wipe shedding, é totalmente positivo. Por quê? Porque justamente nós queremos os pontos fora do lugar. Não queremos que o ponto pegue no mesmo lugar subsequentemente. Então, essas duas maquininhas, esse universo, vamos dizer assim, o universo antes das PEN, elas eram excelentes, elas continuam sendo excelentes, elas me entregam este efeito, né, este efeito pele de pêssego,
que eu preciso para os meus projetos, né? Que eu tenho certeza que vocês também podem utilizar essa técnica e podem utilizar esse tipo de textura nos projetos de vocês, seja qual for o projeto, é possível usar essa técnica. Então, no universo antigo, dependia de uma fonte, essa fonte ligada na tomada, eu regulava a velocidade, né, eu regulava ali a intensidade do motor através dessa fonte, precisava de um pedal para poder pisar e ir controlando a maquininha, precisava de agulhas de haste, todo um jogo de proteção, né, proteger a maquininha, proteger os cabos, e precisava de um bico também, né, um gripping para poder segurar a agulha, segurar a maquininha. E assim era a maneira como eu executava um projeto parecido como esse. Então, essas maquininhas ainda estão comigo porque, vez ou outra, eu utilizo elas. Utilizo por uma questão mesmo de lembrança, de afeto e de carinho que eu tenho pelo começo da minha jornada, que foi através desse universo. Porém, chegou o universo das PEN, então eu tenho aqui uma outra maquininha da Bronc, uma maquininha que eu uso diariamente também. Ela é excelente, sobretudo para fazer tatuagens de pintura, né, com Magnum, agulhas grandes, né, de grande numeração, ou projetos delicados também, quando eu quero fazer uma linha extremamente fina, né, e precisa, sem tremer, eu uso essa agulha, que é a Thanos da Bronc, uma ótima agulha também. Porém, qual que é o impasse deste universo para este universo aqui? O que acontece? A agulha PEN, as agulhas maquininhas, né, com o formato PEN, né, com estilo PEN, a rotação delas não é fora do eixo, né, como essas aqui. Então, a maneira como o motor empurra a agulha neste universo aqui é linear, ou seja, a agulha ela vai subir e descer no mesmo ponto. Lembra que aqui ela subia e descia, só que ela não tinha condições de ir no mesmo ponto, ela dançava, ela errava o ponto dela. Aqui é o contrário, aqui ela é tão precisa, ela é tão, vamos dizer assim, performática em obedecer o movimento que você está querendo, que ela vai no mesmo ponto. E isso já é uma complicação na técnica wipe shading. Então, quando eu comecei a experimentar, né, sobretudo em pele artificial e depois em algumas peles humanas, né, dos meus clientes, eu comecei a ver que o rastelado não ficou com essa qualidade que eu tinha, né? Então, ficou uma coisa mais linear, uma coisa mais marcada, sendo que a proposta aqui é uma coisa mais poética, uma coisa mais suave, para que você não perceba o movimento ali da agulha, né, o caminho da agulha. A ideia não é que mostre o caminho da agulha, mas é que você apenas deixe ponto, né, os pontos bem posicionados, trazendo essa sensação de pele de pêssego. Então, neste universo aqui das pens, eu não tive sucesso com essa técnica de wipe shading. Então, todo projeto que eu fazia wipe shading, eu vinha para cá. Os projetos que não demandavam dessa técnica, eu vinha para pen. Por quê? Qual que é a revolução das pens? Você ganha mais tempo, é muito mais prático a troca de agulha, a troca de numeração de agulha. Dependendo do projeto, nós usamos até 7 tipos de agulhas diferentes e da complexidade do projeto. E nós temos um menor descarte de material, né? É pouco plástico que está sendo usado, é pouca energia que está sendo usado, né? Nós tínhamos a fonte, nós tínhamos um pedal que puxa muita energia, então é uma série de fatores que aqui nós acabamos ganhando tempo, sem falar praticidade, sem falar ergonomia, né? Aqui nós conseguimos colocar todo o peso do equipamento num eixo só. Neste universo aqui, nós já tínhamos 2 eixos de peso. Então tinha o peso do grip, do bico, que tinha contato com a mão, que ficava quase em horizontal, e mais o peso, vamos dizer assim, com ângulo de 90 graus da maquininha e do cabo, né, de todos os apetrechos para poder a maquininha funcionar. Então aqui nós ganhamos muito com o universo da PEN, né? E acredito que a tendência é cada vez mais melhorar, o que já é ótimo.
Porém, para a técnica de rastelo, não foi possível chegar nessa qualidade técnica. E nessa qualidade técnica que eu já tinha alcançado e que eu queria oferecer para os meus clientes. Então, foi quando eu tive a oportunidade, no ano passado, de testar uma pen que pudesse me trazer a sensação, né, e a qualidade de uma agulha que ela vai rotacionar fora do eixo, no universo, usando o motor de uma pen, onde a agulha ela vai obedecer o eixo e ela vai ter o corte preciso. E aí, que eu apresento para vocês, essa pen, que é uma maquininha maravilhosa, ela é extremamente leve, eu vou mostrar de maneira detalhada para vocês. O nome dela é Ghost, né? Traduzindo é fantasma. E é uma maquininha que me trouxe a qualidade que eu precisava para essa técnica de rastelo, o caminho número 2, né? Lembra que eu falei? Caminho número 1, o rastelado por intermédio das linhas. Caminho número 2, o rastelado por intermédio de elipses e círculos. Então, essa maquininha aqui, vocês vão ver que ela tem 2 cérebros. Então ela tem um motor, porém ela tem 2 cérebros, eu vou mostrar isso para vocês. O que isso significa? Significa que um cérebro, ela vai me entregar isso daqui. Ela vai me entregar o que seria a alta performance de uma maquininha pen, para você fazer pintura, para você fazer pontilhismo, para você fazer traço fino, para você fazer bold, para você fazer a maior gama possível de técnicas, né, realismos, aquarela e por aí vai. Porém, ela tem um outro cérebro, então tem um comando que você dá aqui que vai te entregar uma rotação fora do eixo, que é desse universo aqui, um universo antigo, né, antes do universo da PEN. E aí é onde nós vamos conseguir colocar e dar vida ao rastelado, a esse efeito de rastelo, toque de pêssego, pele de pêssego que eu mostrei para vocês. Então, essa maquininha, em questões ergonômicas, ela é muito leve, né? Ela vai afinando aqui, ela vai ficando mais fininha, então você consegue ter um maior controle na espessura, você consegue regular, né, a distância da agulha, quanto que ela sai ali da proteção, quanto que ela sai do bico do cartucho. Aí tem as regulagens que são, né, que nós já estamos habituados, que é de velocidade, e ela carrega por intermédio da tomada, então você carrega ela direto nela, no corpinho dela, você não precisa estar tirando bateria, pilhas recarregáveis. E é uma maquininha que trouxe essa solução para mim. Ela é extremamente leve, né, como vocês podem, né, conseguem ver aqui, eu já tenho, né, um pouquinho, como por ela ser maior, ela acaba pesando um pouquinho mais, né, não que isso seja ruim, tem tatuador que gosta, né, e isso é bom porque ajuda a gente a ter mais firmeza. Porém, essa maquininha ela consegue ser mais ergonômica, ela consegue ser mais prática, mais gestual. Por quê? Por que isso é importante? Porque quando nós vamos fazer essa técnica de toque de pêssego, a mão, o punho, ele tem que estar mais suave, né? E o punho estando mais livre, mais leve, nós conseguimos dar vida melhor para essa pele de pêssego, para esse toque de pêssego, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Bem, pessoal, só para mostrar para vocês aqui, né, de maneira aproximada, aqui está o visor dela, então nós temos o botão de ligar e desligar, né? Então, como vocês podem ver aqui, ela está numa voltagem 7.5, eu vou ligar ela e ela vai estar trabalhando. Ainda não coloquei a agulha aqui para mostrar para vocês, mas só para ter uma introdução. Então aqui eu vou diminuindo essa voltagem, ou eu vou aumentando a voltagem. Perfeito, aperto esse botão de novo e eu pauso a maquininha. O que acontece? Nós estamos no modo voltagem, tem aquele Vzinho ali. Se eu apertar simultaneamente esses dois botões, eu mudo para RPS. Aqui é onde ela vai simular o movimento fora do eixo. Tá vendo que está fora do eixo aqui, ó?
Aonde vai ficar presa a agulha ali não está no centro desse círculo, ela está deslocada. Então a agulha ela vai ter dificuldade de estar no mesmo lugar. Essa opção RPS, ela vai simular, a velocidade vai simular esse mesmo princípio. Então vocês conseguem ver que até o barulho muda. Por quê? Porque ela está trabalhando, ela está operando de maneira diferente. Ela tem aqui o máximo que é 40 RPS. E a gente pode diminuir isso. Então ela vai ficando, é que agora não dá para ver. Quando eu colocar a agulha, vocês vão ver com melhor definição. Então, mesmo eu estando com 40 RPS, ela está trabalhando de maneira muito lenta. Por quê? Porque se eu tivesse neste universo aqui, o que eu ia fazer para conseguir chegar nessa técnica, né, nessa técnica toque de pêssego que eu queria? Eu ia colocar numa voltagem baixa, uma voltagem 6.0, 5.7. Aqui, o maior fator dela, o maior número dela já é uma numeragem baixa. Ou seja, o 40 aqui é equivalente a 6, o número 6 de voltagem da maquininha convencional. E neste caso aqui, conforme eu vou abaixando o RPS, ela vai ficando com uma velocidade menor e vai me trazendo mais efeito do toque pêssego, que é esse efeito que nós queremos alcançar. Agora eu quero mostrar para vocês na íntegra a maquininha trabalhando em operação. Então, como vocês podem ver aqui, ela está no modo... Deixa eu melhorar aqui. Isso. Ela está no modo RPS, né? E ela tem o modo voltagem. Então, eu vou estar mostrando para vocês os dois caminhos. Então, vou colocar aqui o meu cartucho na maquininha. Vocês vão ver que ela é muito fácil de regular a altura. Então a gente está aqui no modo voltagem. Então como vocês podem ver, a agulha, né, trabalhando. Deixa eu colocar ela mais para fora aqui. Como vocês podem ver, a agulha está trabalhando da maneira que nós estamos habituados, né? Vou diminuir aqui, ó. Colocar ela em 7,5. Então, quando eu vou fazer um rastelado nesses moldes, eu não vou ter ali aquele toque pêssego que eu comentei com vocês. Então vou pegar aqui a vaselina, eu vou passar aqui na superfície, deixa eu só ajeitar aqui a câmera para vocês verem melhor. Então vou passar aqui na superfície, só preparar aqui o papelzinho, a espuminha. Então tá aqui, ó, papel, espuma. E eu vou pegar aqui a tinta. Ó. Então, eu consigo, obviamente, fazer um trabalho rastelado. Olha lá, como vocês podem ver. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Eu consigo fazer um trabalho rastelado. Opa, agora foi. Porém, é aquilo que eu falei para vocês. A característica vai ser linear. Então são pontos seguidos de linha, tá vendo? Então exige muito tempo e muita técnica para que eu possa camuflar, para que eu possa driblar essa sensação de que eu sei que tem as linhas construindo, né, construindo ali o degradê que eu quero. Ó que beleza. Ó, usando uma vaselina boa e uma pele boa, a gente consegue estudar, né, e entender a técnica que está sendo utilizada. Então, aqui a gente está usando o modo voltagem, né, eu estou com a voltagem 7.5 e eu vou construindo ali o meu rastelo. Você pode estar pensando, eu posso usar o movimento circular e o movimento elíptico, eu posso usar, mas vocês conseguem ver que
continua aparecendo para mim o formato da linha, então não é o que eu quero, porque isso vai ficar marcado no meu projeto. Olha lá, ó, ficou marcado o rastro da linha. E não é esse o meu objetivo. Bem, vou apertar aqui os dois botões. Apertar aqui os dois botões e nós vamos mudar para RPS. Olha lá, tá um pouquinho difícil de ver aqui por conta do plástico, mas agora estamos no RPS número 36, né? A velocidade dele ali. Então, deixa eu aproximar aqui de novo da pele. Vocês vão ver agora, olha como, né, a câmera consegue mostrar a maneira como a agulha está caminhando, né, sobre o seu eixo, né, e a velocidade que ela está acontecendo também. O som da maquininha, o som dele já é outro. Então deixa eu colocar aqui, ó, e vou mostrar para vocês, ó. Olha como, por mais que eu faça ali um movimento linear, ela vai me entregando os pontos muito bem distribuídos entre eles. E com isso, eu tenho, ó lá, essa textura pêssego que eu comentei com vocês. Então aqui a gente consegue ver, né, o qualidade pêssego e a qualidade linear, né? Tudo isso de maneira, né, subsequente do tipo de movimento que eu estou fazendo com o motor, né, usando a mesma maquininha. Então, se eu quero fazer ali o rosto, né, igual daquele meu desenho, né, daquela minha pintura da Natalie Portman, onde eu tenho uma passagem de tom na maçã do rosto dela, eu vou fazendo o movimento elíptico ou o movimento circular nos pontos menores que eu quero, e eu vou criando essa passagem de tom. Olha lá, fazendo um movimento circular agora. Olha como são raras as ocasiões que o ponto pega em cima de um ponto que já aconteceu. E isso permite, né? Isso dá permissão para que a gente possa ter essa característica, né, de toque de pêssego. Então o projeto ele fica mais poético, né? O projeto ele fica mais fluido, né? Fica uma pintura mais, vamos dizer assim, mais elegante, por assim dizer. Então essa maquininha, esse lançamento da Bronc, né, essa Ghost, vamos dizer assim, ela traz pra gente esse espectro, né? Ela traz pra gente, né, o que seria ali a maneira mais suave que o ponto pode nos entregar. Então, só para recapitular, quando eu estou no modo voltagem, o meu rastelado ele vai ter um aspecto de linha, ó, até o barulho da maquininha mudou, né? Então, ó, segmentos de linha, tá vendo? Ó? E quando eu mudo para RPS, eu já vou ter os pontos que não necessariamente ele vai seguir uma linha, mas ele vai estar ali trazendo a sensação de pêssego. Olha que como eu vou fazendo, mesmo, né, com a minha mão fazendo um movimento linear, ele não deixa ficar o aspecto de linha, ele deixa um aspecto pele de pêssego, toque de pêssego. Então, essa maquininha me ajudou muito naquilo que eu busco, naquilo que eu procuro, né, na técnica que eu uso, que é essa técnica de rastelado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até este momento, na qual eu pude compartilhar com vocês a técnica que eu mais utilizo
na maior parte dos meus projetos, dos meus atendimentos, servindo os meus clientes, que é a técnica de wipe shading, a técnica de rastelado. Mostrei para vocês que existem dois caminhos a seguir, que é o rastelo por intermédio das linhas e o rastelo por intermédio de movimentos elípticos e circulares. E mostrei para vocês esse lançamento que para mim foi a melhor invenção até agora do universo das pens. Por quê? Porque está me entregando, porque está me oferecendo aquilo que eu preciso, né? Então eu vejo muitos tatuadores discutindo sobre pontos que, a meu ver, não são de discutir, como marca, como nacionalidade, como fabricação, né? Esses detalhes técnicos, hoje nós já chegamos, né, num momento global, onde todas as empresas, na maior parte delas, são muito boas e elas têm um compromisso muito sério com os seus clientes, que somos nós, tatuadores. Sobretudo, uma empresa como essa, que se preocupou, né, com um nicho muito pequeno, né, porque eu vou falar para vocês que esse detalhe, né, de rastelo, toque pêssego, é um número muito pequeno de tatuadores que querem trazer essa qualidade, né? Sobretudo, eu acredito que não cabe em duas mãos os números de tatuadores hoje que são mundialmente reconhecidos, que usam essa técnica e que fazem questão, né, deste detalhe que pode ser pequeno aos olhos da grande população, mas que para nós, que somos artistas, que queremos dar o nosso melhor, é um detalhe muito valioso. Então, uma empresa como essa, né, eu tenho que ser muito grato, eu tenho que, vamos dizer assim, falar e compartilhar. Por quê? Porque se preocuparam com esse nicho pequeno, né? Não pensaram só nas grandes massas, mas pensaram em detalhes pequenos, projetos pequenos, né? Um número pequeno de tatuadores que busca essa qualidade, né? E esse fator técnico, essa característica, né? Esse toque pêssego, né? Para entregar o melhor e para entregar essa poesia para os seus clientes, né? E para os clientes que tem ao redor do mundo. Então, você que tem interesse, vai ter link aqui na descrição desse vídeo, né, do site onde você pode estar comprando essa maquininha. Então, quero deixar meu abraço para a Bronc, quero deixar meu abraço para a TCM, que me proporciona tudo isso aqui no país, aqui no meu país, que é o Brasil, meu país de origem. Então, obrigado por essa oportunidade. Eu estarei fazendo outros vídeos mostrando essa técnica na pele, né? Pedindo ali autorização para os meus clientes para estar filmando, registrando e compartilhando com vocês, para que vocês possam continuar, né, aprendendo não só comigo, mas com outros tatuadores, os melhores caminhos para chegar nessa técnica toque pêssego, né, que eu julgo ser muito bonita, muito poética. E pensando em tatuagem, né, eu sempre encaro a tatuagem como... Tatuagem não é aqueles 10 minutos após, né, a execução, na qual eu tiro uma foto bonita e publico na internet. A tatuagem é o quê? São 5, 10 anos depois, como ela ficou cicatrizada. E quando eu pego os meus clientes que eu usei essa técnica, né, a gente consegue ver ali um trabalho impecável, ali um trabalho que não agrediu a pele, né, não deixou queloide, não deixou alto relevo. Por quê? Porque se trata de uma agulha de numeragem pequena, se trata de um atrito muito suave na pele, porém preciso, né, porém que foi pigmentado, que não vai desbotar. Então, todos os meus clientes que eu usei essa técnica, os clientes que eu já usei essa maquininha, né, eu tenho total segurança de que eles vão poder percorrer aí a jornada da vida deles, né, até assim aonde Deus permitir, com uma tatuagem feita com qualidade, feita com segurança e feito com materiais sérios, pensado nos artistas, né, que foram feitos pensando nos artistas, nas suas necessidades, né, e no seu conforto. E como eu disse antes, e quero, né, deixar aqui minha última frase, com essa maquininha eu ganhei muito tempo. Então antes um trabalho que eu demorava uma média de 6 horas para fazer, hoje eu faço 4 horas e meia, o mesmo trabalho. Por quê? Porque envolve toda uma questão de apetrechos, uma questão de ergonomia com materiais, que agora tudo se resume aqui,
e também a própria maquininha ela já me entrega aquilo que eu preciso, né? Enquanto o universo antigo, quando eu usava as rotatórias, eu tinha que regular, eu tinha que controlar a mão, eu tinha que controlar outros fatores para poder executar essa minha técnica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu comentário, pode fazer pergunta, pode tirar as suas dúvidas e se você tem interesse, o link está aqui na descrição, garanta a sua. É uma maquininha que eu julgo ser fundamental para você ter na sua maleta de material, né? Não é só essa, não vai ser só com essa que você vai viver, mas essa vai ser fundamental para que você possa colocar essa textura em todos os seus projetos. Seja um projeto 100% wrap shading, seja um projeto realista, no qual você precisa dessa textura em algumas situações para fazer o poros, para fazer, né, seja qual for a característica do realismo que você for fazer, seja na aquarela, seja nas tatuagens delicadas, onde tem traços delicados e ali uma sombrinha para poder dar uma textura, seja no from hell, seja no black work, seja quaisquer as técnicas, essa maquininha ela vai ser muito bem-vinda e ela vai despertar a curiosidade e a criatividade para você colocar nos seus projetos. Obrigado pela sua atenção, obrigado a Bronc, obrigado a TCM pela oportunidade e nos vemos no próximo vídeo.